Quando foi a última vez que você se perguntou quem sou eu? Parou para pensar quem é você? Quando foi a última vez que você parou de viver nessa inércia existencial, na qual você vai vivendo um dia depois do outro, sem parar para refletir no sentido do que você faz, para onde você está indo, de onde você veio, que capacidades, que habilidades você realmente tem? Se autoconhecer. Quando foi a última vez que você impediu o alto fluxo mental de dominar seus pensamentos, de te controlar, de decidir o que você faz no dia a dia? Quando você parou realmente para pensar quem é você? Tá na hora, tá na hora. Quando alguém pergunta sobre você, você responde o quê? Você responde de que cidade você veio, onde você mora? Milhões de pessoas podiam dar a mesma resposta. Você responde qual a sua profissão, com que você trabalha? De novo, dezenas, centenas de milhões poderiam dar exatamente a mesma resposta. Você conta um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre a sua família, já está um pouquinho melhor, mas isso não te faz ainda alguém especial, alguém diferente. Talvez você comece a falar das suas habilidades, do seu potencial, o que você já atingiu na vida. Estamos chegando lá, já um pouquinho mais significativo, um pouquinho mais valioso. Mas talvez você chega na sua identidade, de quem é você, qual o sentido da sua vida, o que você faz no mundo. Aqui sim, você já realmente atingiu um nível mais profundo. Já entende melhor quem você é e onde você quer chegar. No nosso estudo aqui de Nefesh Haim, nesse primeiro char, nesse primeiro portão, a gente tentou entender quem é o ser humano, quem somos nós, de onde viemos. A priori, geralmente quando a gente analisa alguém, a humanidade de forma geral, a gente analisa o lado exterior, o lado físico, o corpo, a beleza, a força. Nefesh Haim nos ensina a ter uma perspectiva diferente. Tentar entender o ser humano não do lado físico, mas do lado espiritual dele. De onde ele veio, qual o potencial dele, onde ele tem que chegar, qual o nível do ser humano. Sempre temos níveis e níveis dentro de cada um de nós, camadas e camadas cada vez mais profundas. A gente pode ficar nas camadas exteriores, o que a gente faz no dia a dia, como a gente se comporta, ou a gente pode ir mais fundo, tentar chegar na nossa Neshama, tentar chegar na nossa real existência, na fonte da nossa existência, fonte da nossa força. Então vamos aqui fazer um pequeno resumo de tudo que a gente viu nesses 22 capítulos de Nefesh Haim, tentar entender como a gente vê agora o ser humano diferente do que a gente via antes. Nos 3 primeiros capítulos, o Nefesh Haim explicou para a gente o conceito de Tselem Elokim, o fato do ser humano ser criado à semelhança divina. No primeiro, Nefesh Haim explicou o que é Tselem, o que é a semelhança. Que a semelhança é uma aparência, porém não em tudo, não em todos os sentidos o ser humano é igual a Kadosh Baruch Hu. Num sentido específico. Em qual? No sentido ligado com a palavra Elokim. A palavra Elokim, o nome Elokim representa isso que a Kadosh Baruch Hu ele tem controle sobre o mundo. Isso que ele é a fonte da força, a fonte de todo o potencial da existência. No terceiro capítulo, juntando o Tselem com Elokim, entendemos que o ser humano foi colocado aqui nesse mundo com a capacidade e com a força de mudar o mundo. Não só o mundo físico, mas também todos os mundos espirituais. Esses foram dados na mão do ser humano. O ser humano, com os seus atos, com o seu comportamento, influencia toda a existência. O que você faz aqui e agora influencia toda a existência, não só a você mesmo e não só as pessoas próximas. Na continuação, depois de explicar o que é o Tselem Elokim, e depois de explicar como foi criado Adam Arishon e todos nós, toda a humanidade, Nefesh Haim, no 4º capítulo, falou qual é a derivada disso, o que a gente faz com isso. Ele tratou sobre a responsabilidade do ser humano sobre o mundo, a responsabilidade do ser humano sobre tudo o que existe. Ele contou sobre o Beit HaMikdash, que o Beit HaMikdash não foi destruído nem por Titus, nem por Nebuchadnezzar. Esses simplesmente destruíram uma casa já destruída. O povo judeu, com os pecados, já tinham destruído o Beit HaMikdash de verdade. Já tinham destruído a essência do Beit HaMikdash. Porque os atos do ser humano, eles são fortes, eles influenciam a essência das coisas. E o ser humano, Am Israel, na época, já tinha destruído completamente o Beit HaMikdash, só faltava a casa cair, mas era só a construção material, não sobrou muito mais. Depois, na continuação, no 5º e no 6º capítulo, Nefesh Haim falou de onde vem esse potencial do ser humano. Como temos tanto poder, como temos tanta força. E aqui a gente viu um pouco sobre a Neshama de Am Israel, que se encontra em cima do Kisei HaKavod. O trono divino, onde Ezequiel viu um homem sentado no trono de vida, esse homem é a fonte da Neshama de Knesset Israel.
E no Perek Vav, o Nefesh Haim contou para a gente também que não só a nossa Neshama se encontra lá em cima, não só a fonte da nossa Neshama é tão elevada, mas também o nosso corpo, ele é feito de pequenas amostras grátis de toda a existência, de todos os mundos, o mundo de Hesed, o mundo de Din, o mundo de Rachamim, o mundo de Shalom, o mundo de Tiferet, todos esses mundos, eles foram colocados em nós, no nosso corpo. Nosso corpo foi criado de diversos e diversos mundos, conceitos, ideais por aí, e o nosso comportamento, mesmo o comportamento físico, o modo como a gente age, influencia todas essas coisas. E não só o mundo, mas também a Kadosh Baruch Hu, ele lida com a gente como a gente lida com ele. O nome de Akadosh Baruch Hu, Keye Asher Keye, representa que Akadosh Baruch Hu, ele é como a sombra para o povo judeu. O modo como a gente se comporta, Akadosh Baruch Hu se comporta exatamente igual. Igual um ser humano andando no sol, a sombra dele acompanha ele, assim também Akadosh Baruch Hu, o modo como ele lida com a gente depende muito de como a gente lida com ele. É um reflexo, uma sombra. No 8º e no 9º capítulo, o Nefesh Haim tratou um pouco dos Kruvim. Ele trouxe para a gente um exemplo físico, prático, de como a gente via na época do Beit HaMikdash, que realmente o modo como Am Israel se encontrava, se comportava perante a Kadosh Baruch Hu, isso era recíproco, e os Kruvim, os anjos que ficavam no Beit HaMikdash, eles ficavam virados um para o outro, ou às vezes um pouquinho para o lado. Vimos diferenças entre a época do deserto e a época de Am Israel em Eretz Yisrael, no qual eles têm que trabalhar, então eles não estão o tempo todos dedicados para Avodat Hashem, mas isso é Beseder, esse é o caminho, é assim que a Kadosh Baruch Hu espera da gente. Depois, aproveitando o assunto, o Nefesh Haim, no 10º e 11º capítulo, tratou sobre os anjos. Quem é maior, o ser humano ou o anjo? Grandes diferenças, grandes contradições entre Psukim, discussões entre Rishonim e Achronim. O Nefesh Haim trouxe para a gente uma forma de harmonizar tudo isso e compreender que o ser humano ele foi criado depois dos anjos, ele foi criado num nível menor, mas ele tem um potencial, uma capacidade muito maior do que os anjos. Depois, seguindo em frente, nos capítulos 12, 13 e 14, o Nefesh Haim começou a se aprofundar um pouco mais na nossa existência, definir a estrutura da criação do ser humano. Tratamos sobre Nefesh Ruach e Neshama, a compreensão, a diferença entre esses três, que a priori são traduzidos como alma, alma e alma, geralmente, mas Nefesh Ruach e Neshama, na verdade, são três camadas diferentes da existência humana, uma é ligada ao corpo, uma é ligada às vontades e à fala, e a terceira, a Neshama, é ligada à cabeça, é ligada ao pensamento do ser humano. Porém, o Nefesh Haim explicou para a gente, no Perek Tetvav, que isso que a gente diz que a Neshama é conectada com o pensamento do ser humano, não quer dizer que a nossa Neshama se encontra aqui. A Neshama se encontra além do corpo. Tiveram filósofos que procuraram onde se encontra a Neshama, onde se encontra a fonte da vida do ser humano. Eles chegaram em lugares específicos do cérebro que não são simétricos, talvez vem de lá, mas não é exatamente assim. A Neshama é algo espiritual que se conecta com o pensamento do ser humano. Através do pensamento, do estudo de Torá, a gente pode alcançar a Neshama, mas ela não se encontra realmente no corpo. Igual no iceberg. No iceberg a gente tem um pedacinho pequeno acima do mar, mas a grande maioria dele se encontra lá embaixo, assim também a Neshama. Um pedacinho pequeno da Neshama se encontra dentro de nós, porém ela está muito acima, muito elevada, muito acima do ser humano, muito acima do mundo físico. Através do pensamento, a gente pode se conectar com ela, mas ela não se encontra presa dentro da gente. Na continuação, nos próximos prakim, Yud Zayin, Yud Het, Yud Tet, o Nefesh Haim, também no Perek Kaf, o Nefesh Haim explicou como são conectados, como são ligados essas três partes do ser humano, Nefesh Ruach e Neshama, como a Nefesh, ela é dividida em 10 partes, as 10 Firot, e a parte mais elevada da Nefesh é ligada à parte mais inferior do Ruach, e assim por diante com a Neshama das Neshamot até a Kadosh Baruch Hu. E como esse é o formato com o qual a Kadosh Baruch Hu criou o ser humano, justamente para dar para ele a oportunidade, a possibilidade de que caso ele tenha caído, caso ele tenha entrado num hábito negativo, caso ele tenha pecado no nível da Nefesh ou no nível do Ruach, sempre saber que ele tem uma possibilidade de voltar, que ele pode consertar os pecados dele e reverter tudo que ele estragou. Então, se o ser humano estragou a Nefesh, se o ser humano seguiu atos errados, fez averot, às vezes ele criou hábitos problemáticos, ele pode voltar para o nível do Ruach, ele pode voltar para uma camada mais elevada, para uma camada mais interior da própria existência dele e consertar o lado físico, consertar o lado da Nefesh. Se ele volta para o Ratzon, se ele volta para a vontade, se ele volta para o Koach HaDibur, a fala, ele tem aqui a capacidade de consertar e de devolver a Nefesh para onde ela se encontra.
Isso funciona tanto no lado espiritual, no qual quando a pessoa faz um vidui, no caso em que a pessoa ele se confessa perante a Kadosh Baruch Hu e se arrepende do pecado, isso conserta e repurifica a existência do ser humano, quanto no fato de que alguém que está preso em hábitos, em costumes negativos, em costumes ruins, com a força da vontade, ele pode mudar tudo isso, ele pode mudar quem ele realmente é. E nos últimos 2 capítulos, no Perek Kaf Alef e Perek Kaf Bet, o Nefesh HaChaim tratou um pouquinho, a gente tratou aqui usando os nossos conceitos de hoje em dia, a gente tratou um pouquinho do reformismo, a gente viu um pouquinho sobre como os avot viam as mitzvot, de onde vinha a conexão dos nossos patriarcas com as mitzvot, que ela vinha realmente da compreensão deles, de que cada ato ele é bom, ele tem a força de potencializar, de trazer energia, de trazer coisas boas para o mundo, eles sabiam dizer que essa mitzvah, esse é o caminho, que é a vontade de Akadosh Baruch Hu, é isso que vai trazer bondade para o mundo, porém eles faziam isso basicamente baseado, na verdade, na interpretação deles, no conhecimento deles, que era o conhecimento mais elevado e mais pleno possível, porém somente se baseavam no conhecimento deles, por isso, muitas vezes eles tinham a possibilidade de mudar, de não fazer exatamente como a gente veria hoje em dia a Halachá, como a gente veria hoje em dia o cumprimento das mitzvot, e justamente porque eles não receberam a Torá, eles tinham essa oportunidade. Mas no Perek Kaf Bet, no último Perek do nosso capítulo, Nefesh HaChaim falou para a gente que, olha, embora eu tenha te dito que o ser humano ele é feito de Nefesh, Ruach e Neshama, e dentro do ser humano existe o pensamento que é ligado com a força da Neshama, isso não significa que o nosso pensamento pode mudar a Torá. No momento em que a Torá foi entregue, a gente deve cumprir a Torá baseada no que está escrito, baseada na vontade divina que aconteceu naquele momento no Mamad Har Sinai. A gente aprendeu um pouquinho sobre Tamei Mitzvot, sobre o motivo das mitzvot, se vale a pena seguir os motivos, não vale a pena seguir os motivos, quando eles podem ser prejudiciais, quando eles podem ser perigosos, e por último a gente completou o nosso portão explicando e entendendo que essa compreensão, isso que você entende quem você realmente é, que partes de você estão por aí, quando você cumpre uma mitzvah, quando você encontra a sincronia entre o ato, entre cumprir a mitzvah com o corpo, entre falar, expressar a mitzvah, mostrar a sua vontade e estar com o pensamento focado, quando a gente tem essa sincronia entre corpo, fala e pensamento, entre Nefesh, Ruach e Neshama, as coisas são mais completas, o poder, a força de cada ato é muito mais forte, é muito mais significativo, e por isso, ao estudar Nefesh HaChaim, ao estudar todo esse conhecimento por trás da existência do ser humano, nós podemos realmente fazer as coisas com consciência, com muito mais verdade, com muito mais intenção, e dar muito mais valor para os nossos atos, para que eles sejam muito mais significativos. É importante, talvez por último, completar que qual é a fonte do Nefesh HaChaim, de onde o Nefesh HaChaim tirou tudo isso? Ele não tirou tudo isso simplesmente do pensamento dele, de reflexões. O Nefesh HaChaim, durante todo o livro, ele traz várias e várias fontes de Chazal, lugares da Gemara, de Psukim da Torá, e também do mundo místico, do mundo da Kabbalah. Ele traz vários e vários livros da Kabbalah, a gente não entrou nesses livros, porque a gente está tentando entender, pelo menos no primeiro momento, a gente quer entender as coisas de uma forma um pouquinho mais filosófica, digamos assim, sem entrar em todos esses livros e conceitos da Kabbalah, mas o Nefesh HaChaim, a fonte para tudo isso, não é a fonte de Rav Chaim Volozhin, não é ele próprio nos dizendo, olha, é isso que eu acho, é isso que eu entendo. Ele está trazendo, ele está transmitindo para a gente esse conhecimento milenar que o povo judeu tem sobre a existência do ser humano, que foi passado para os Nevim, para os profetas, e daí em diante, através do mundo da Kabbalah, para nós, até aqui, que nos encontramos aqui, pleno ano 2022, Tavshin Pei Bet, a gente aqui está recebendo todo esse conhecimento e tentando transformar ele em parte da nossa vida, parte da nossa concepção do mundo, tentando criar uma perspectiva diferente sobre a nossa existência. Bezrat Hashem, espero vocês na continuação, no próximo portão, o portão que vai falar um pouco mais sobre a Tefilá, sobre o contato que o ser humano tem com a Kadosh Baruch Hu. Entendemos a nós mesmos, entendemos quem somos nós. Agora a gente tenta falar com a Kadosh Baruch Hu, da onde vem essa força, esse poder de falar com ele. Bezrat Hashem, espero vocês na continuação. Até mais.